Queridos irmãos, queridas irmãs, o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós hoje escutamos na primeira leitura, começa justamente com o relato da ascensão do Senhor. O que nós escutamos na primeira leitura é justamente o início, as primeiras palavras do livro dos Atos dos Apóstolos. Vimos como então os apóstolos, que depois de terem visto Jesus ressuscitado durante 40 dias, finalmente, no alto de um monte, o viram subir aos céus, até que desapareceu entre as nuvens na frente deles. E diz o texto que eles ali ficaram, olhando para o céu, como que esperando alguma explicação, esperando entender o que estava acontecendo. O texto diz claramente, estamos no capítulo 1, como eu disse, é o início dos Atos dos Apóstolos. No versículo 10, diz o seguinte: os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, provavelmente anjos, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Essa cena dos apóstolos olhando para o céu com um misto de maravilhamento, mas também de temor, o que vai ser de nós agora, quase que esperando um sinal que pudesse esclarecer tudo aquilo. Às vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, é a nossa situação diante de Deus e diante da nossa vida. Ficamos olhando para o céu, procurando um sinal, procurando uma explicação, sobretudo nos momentos da nossa vida em que devemos enfrentar realidades para as quais não encontramos uma resposta, para as quais não somos capazes de, com a nossa inteligência, encontrar uma explicação. Alguém poderia talvez dizer que o que aqueles homens de branco, que, como eu disse, deveriam ser anjos, falaram para os apóstolos, é algo que nós temos que refletir, de não ficar parados olhando para o céu, mas começar a agir. Não ficar procurando uma solução de uma fé abstrata, de uma fé que no final não nos dá respostas, mas começar a atuar. De fato, e aqui faço um pequeno parênteses, muitas ideologias na igreja entraram a partir de uma interpretação equivocada dessa passagem, dizendo que, ao invés de ficar anunciando um paraíso futuro, o que os homens e mulheres da igreja, os cristãos, deveriam fazer era lutar para mudar as estruturas políticas desse mundo. E assim a fé se convertia numa ideologia política. Porém, o que essa passagem queria nos expressar não era nada disso, mas apenas mostrar como os apóstolos, antes de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ainda não eram capazes de compreender o sentido pleno das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos. É exatamente isso que São Paulo explica na carta aos Efésios, que nós escutamos na segunda leitura, e que fala para mim e para você, diante justamente dessas nossas experiências humanas, de não compreender situações e às vezes ficar olhando para o céu de modo frustrado, sem encontrar resposta. Olhem só o que diz São Paulo. Estamos também no início da carta aos Efésios, no capítulo 1. Vou ler para vocês um trecho que nós hoje escutamos, que é o versículo 18, que é uma resposta para isso. Diz São Paulo, fala para mim e para você, que ele, o Espírito Santo,
abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Ou seja, que o nosso coração possa ser aberto pelo Espírito Santo para que compreendamos, para que recebamos essa luz. E assim as palavras de Jesus possam ser claras para nós. Porque, de fato, a grande pergunta que nós nos fazemos e que todos os homens e mulheres que tiveram contato com os ensinamentos de Jesus fazem é: como eu posso perceber, experimentar a presença de Cristo na minha vida? Não como uma fé abstrata, isso sim, porque uma fé abstrata não adianta, mas como uma fé concreta, uma fé que me leva realmente a uma experiência real, ainda que não material, espiritual, mas real. No Evangelho de hoje, Jesus, escutamos, era o relato de São Mateus, que também fala desse momento em que Jesus subiu aos céus. Jesus afirma: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus fala no momento de subir que ele tem autoridade sobre todo o universo. Depois ele manda os apóstolos a pregarem o Evangelho, manda a mim e a você, porque também estamos incluídos nesse mandato, a pregar o Evangelho, a batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ele faz essa promessa que são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E aí, essa é a pergunta. Como experimentar isso? Quando eu estava refletindo, preparando a homilia, veio à minha mente umas palavras de um Papa do século V, São Leão Magno, que morreu aproximadamente no ano 461 depois de Cristo. Pois Leão Magno, que foi um grandíssimo Papa, por isso é chamado de Magno, grande, ele, numa homilia, no dia da Ascensão, ou seja, um dia como hoje, falando da alegria que essa festa deve nos causar, afirmou o seguinte: tudo o que na vida do nosso Senhor e Redentor era visível, passou para os ritos sacramentais. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, o que era antes visão, agora foi sucedido pela doutrina. Essa frase é claríssima e nos ajuda a ver como podemos experimentar a Jesus na nossa vida. Como ele cumpre essa promessa que ele fez no Evangelho de São Mateus, que estaria conosco todos os dias. E como o Espírito Santo, então, permitirá que nós experimentemos essa realidade. Tudo, repito, o que na vida do nosso Redentor era visível, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, toda a vida que ele teve, todos os grandes acontecimentos da sua vida, passaram para os ritos sacramentais. Isso significa, queridos irmãos, queridas irmãs, que é na celebração dos sacramentos que nós experimentamos essa presença de Cristo. E é justamente aprendendo a doutrina, ou seja, o que nos ensina a palavra de Deus, que a nossa fé, que ajuda a que experimentemos essa presença nos sacramentos, se fortaleça. No batismo, nós experimentamos essa geração de Jesus, da mesma forma como Jesus foi gerado no seio da Virgem Maria pelo Espírito Santo, no batismo o Espírito Santo gera essa presença espiritual de Jesus em nós, e por isso somos filhos de Deus, como ele é filho de Deus. Por isso temos os pecados perdoados, porque ele é o santo e nós participamos
da sua santidade. Na crisma, nós recebemos essa infusão do Espírito Santo e somos ungidos como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e nos convertemos em suas testemunhas. Na penitência, na confissão, nós experimentamos esse amor misericordioso de Jesus, que sempre quando alguém pedia que ele o curasse, Jesus, antes de curar, perdoava os pecados. Lembremos do paralítico, aquele que Jesus diz, filho, teus pecados estão perdoados. E aqueles que duvidam que Jesus fosse capaz de perdoar, ele então diz ao paralítico que se levantasse. E ele fica curado. E a gente experimenta isso, essa cura espiritual que vale mais do que a cura do corpo. Esse é o grande milagre que Jesus quer realizar na nossa vida, a conversão. Depois, a unção dos enfermos, mediante ao qual nós experimentamos a compaixão de Jesus, Jesus que se compadecia de todos os que sofriam. Lembremos da passagem na qual Jesus ressuscita o filho daquela viúva em Naim, quando ele vê o sofrimento daquela mulher e ressuscita o seu filho, como ele vem com a unção dos enfermos a nos consolar nos momentos de fragilidade, nos momentos de doença. No matrimônio, quando Jesus se faz presente no amor entre um homem e uma mulher, e faz com que esse amor se transforme em algo mais poderoso, como o primeiro milagre que ele realizou nas bodas de Caná, ou seja, no matrimônio, que fez com que a água se convertesse em vinho e faz com que o nosso amor humano, tão egoísta, tão limitado, se transforme em algo mais divino. No sacramento da ordem, no qual Jesus continua a sua presença através dos seus ministros, que realizam no mundo o mandato de fazê-lo presente através do anúncio da palavra, mas também na celebração dos sacramentos, que é o que fazem os sacerdotes. E por fim, no sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia, onde o recebemos em corpo, alma e divindade, aonde nós comemos aquilo que já não é mais pão, mas o corpo do Senhor, e ficamos unidos com Ele com uma união tal que realmente podemos experimentar o que Ele prometeu ao subir aos céus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que a palavra do Salmo 46, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Que hoje nos alegremos com essa realidade, mas saibamos que não estamos sozinhos. Ele subiu e nos leva com Ele. Porque cada celebração do sacramento nós somos como que levados para junto dele no céu. Ele vem até nós e nós vamos até Ele. E por isso a trombeta que devemos tocar é a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa alegria de saber que não somos órfãos, de saber que não somos homens e mulheres deixados sozinhos, olhando para o céu, perdidos, esperando um sinal. Mas homens e mulheres que vivem na terra, com os pés no chão, mas não sozinhos, mas com Jesus ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.